Entre todos os livros da Bíblia, há um que desperta mais mistério, temor e fascínio do que qualquer outro. Um texto que fala de criaturas celestiais, catástrofes, juízos e uma vitória que transcende o tempo. Esse livro é o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo dada a João, o último dos apóstolos. João era um homem idoso quando tudo começou. Exilado na ilha rochosa de Patmos, uma prisão do Império Romano, ele vivia só, isolado por causa de sua fé. As ondas quebravam contra as pedras enquanto ele orava, pedindo força para suportar a solidão. Foi então que o impossível aconteceu. Uma voz ressoou atrás dele, poderosa, como o som de uma trombeta ecoando sobre o mar: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. João se virou e viu algo que seus olhos humanos quase não podiam suportar. Diante dele estava Jesus Cristo, não o carpinteiro simples da Galileia, mas o Senhor glorificado, em majestade e poder. Seus olhos brilhavam como fogo, sua voz soava como o rugido de muitas águas. De sua boca saía uma espada afiada, símbolo da palavra divina. Tomado de temor, João caiu como morto aos seus pés. Mas Jesus o tocou e disse: Não temas. Eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Então ordenou: Escreve o que viste, o que é e o que há de acontecer. A partir daquele instante, João se tornou o mensageiro de uma visão que atravessaria séculos. O Apocalipse não nasceu para esconder segredos, mas para revelar a glória de Cristo e o plano de Deus para a humanidade. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Por trás de símbolos e números, há uma mensagem de esperança, uma certeza: o Cordeiro reina e vencerá. Jesus ordena que João escreva 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Cada uma representa um tipo de fé, uma condição espiritual. Há igrejas que perseveram em meio à perseguição, outras que perderam o amor, algumas corrompidas pela riqueza e outras adormecidas na indiferença. Em cada mensagem, Cristo elogia, adverte e promete recompensas eternas aos fiéis. Essas cartas não falam apenas do passado, mas espelham a realidade da fé em todos os tempos. Depois das cartas, João é arrebatado em espírito. Diante dele surge uma porta aberta no céu. Ao atravessá-la, ele contempla o trono de Deus. Trovões, relâmpagos e um arco-íris cercam o trono eterno. 24 anciãos lançam suas coroas aos pés do Criador, e 4 seres viventes, com rostos de leão, boi, homem e águia, proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No centro do trono há um livro, um rolo selado com 7 selos. Uma pergunta ecoa pelo céu: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? João chora, pois ninguém é encontrado digno. Mas um dos anciãos o consola: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Ele venceu. João ergue os olhos, e em vez de um leão, vê um cordeiro, ferido, mas vivo. O símbolo do sacrifício perfeito, de Cristo que venceu a morte. O cordeiro toma o livro da mão de Deus, e o céu inteiro explode em adoração. Milhões de vozes cantam: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, o cordeiro começa a abrir os selos. Com o primeiro selo, surge um cavalo branco. Seu cavaleiro carrega um arco e recebe uma coroa. Representa a conquista disfarçada de paz, o avanço do domínio humano sob aparência de ordem. O segundo selo libera um cavalo vermelho, símbolo da guerra e do ódio que tiram a paz da terra. O terceiro cavalo, negro como a noite, surge com uma balança nas mãos. É a fome, a desigualdade, o colapso econômico. O quarto cavalo é pálido, da cor da morte, e atrás dele vem o inferno. Juntos, recebem poder para destruir parte da terra por meio da guerra, da peste e da fome. Cada cavaleiro representa forças que já atuam no mundo, mas que se intensificam com o passar do tempo. O quinto selo revela as almas dos mártires, homens e mulheres que morreram por amor a Deus. Eles clamam por justiça e recebem vestes brancas, enquanto uma voz promete: ainda por pouco tempo. Ao abrir o sexto selo, o universo parece estremecer. O sol se escurece, a lua se torna como sangue, estrelas caem como figos maduros. O céu se enrola como um pergaminho, e montanhas se movem.
Os poderosos se escondem e dizem: cai sobre nós, montes. Escondei-nos da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia do juízo. Antes do 7º selo, o céu se aquieta. Há uma pausa, um momento de misericórdia. 4 anjos seguram os ventos, impedindo a destruição. Outro anjo surge com o selo de Deus, marcando os servos fiéis. João ouve o número dos selados, 144.000, representantes do povo de Deus preservado no meio do caos. Mas logo ele vê algo maior, uma multidão incontável, de todas as nações, tribos e línguas, vestida de branco e com palmas nas mãos. Eles cantam: a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Esses são os que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Não sentirão mais fome, nem sede, nem dor, pois o próprio Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então o 7º selo é aberto, e há silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio sagrado, como se toda a criação contivesse a respiração diante do que viria a seguir. De repente, 7 anjos surgem diante de Deus, cada um com uma trombeta. Outro anjo se aproxima do altar com um incensário de ouro, oferecendo incenso junto às orações dos santos. As preces sobem como perfume diante do trono. O anjo enche o incensário com fogo e o lança sobre a terra. Relâmpagos e terremotos rasgam o céu. Começa uma nova etapa de juízo. A primeira trombeta traz saraiva e fogo misturados com sangue. 1/3 das árvores e da relva é queimado. A segunda faz algo como uma montanha em chamas cair no mar, transformando parte dele em sangue. A terceira trombeta revela uma estrela ardente chamada Absinto, que cai sobre rios e fontes, tornando as águas amargas. A quarta atinge os céus, 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurece, e o mundo mergulha em trevas. Antes que a quinta trombeta soe, João ouve uma voz ecoando pelos céus: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. A quinta trombeta ecoa, e uma estrela caída recebe a chave do abismo. De lá sobe uma fumaça espessa, e com ela criaturas como gafanhotos, com aparência de cavalos preparados para a guerra. Seus rostos lembram os de homens, seus cabelos são longos como os de mulheres, e seus dentes afiados como os de leões. Eles não tocam a vegetação, mas atormentam os que não têm o selo de Deus. O sofrimento dura 5 meses, e os homens desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Essas criaturas são comandadas por um anjo do abismo, chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego, o destruidor. A sexta trombeta soa, e 4 anjos, que estavam presos junto ao grande rio Eufrates, são libertos. Eles haviam sido preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano determinados. Então surge um exército gigantesco, de 200 milhões de cavaleiros. João os vê montados em cavalos com cabeças de leão, de cujas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. O ar se torna denso, o céu se cobre de cinzas, e 1/3 da humanidade perece. Mesmo assim, os sobreviventes não se arrependem. Continuam presos à idolatria, à imoralidade e à mentira. É nesse ponto que João presencia algo extraordinário. Um anjo desce do céu, envolto em nuvens, com o rosto brilhando como o sol e os pés como colunas de fogo. Em sua mão há um pequeno livro aberto. Ele brada com voz de trovão, e 7 trovões respondem, mas João é impedido de escrever o que ouviu. O anjo entrega o livro a ele e diz: come-o. João obedece. O sabor é doce como mel, mas logo se torna amargo. Assim é a palavra de Deus, doce para quem a aceita, amarga para quem a rejeita. Logo após, uma nova ordem vem do céu: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. O pátio exterior, porém, é entregue aos gentios, que pisarão a cidade santa por 42 meses. Então 2 testemunhas são levantadas, profetas que anunciam a verdade durante 1260 dias. Vestidas de pano de saco, elas clamam contra a corrupção e o engano. Têm poder para fechar o céu, ferir a terra com pragas e transformar a água em sangue. Ninguém pode tocá-las até que seu tempo se cumpra. Mas quando terminam o testemunho, a besta que sobe do abismo faz guerra contra elas e as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém. O mundo celebra sua morte, envia presentes, festeja como se tivesse vencido o próprio Deus. Mas após 3 dias e meio, o espírito de vida entra nelas.
Diante dos olhos de todos, elas se levantam. O medo toma a terra. Uma voz poderosa ecoa dos céus: subam para cá. E elas sobem em uma nuvem, diante das multidões atonitas. Naquele mesmo instante, um grande terremoto abala a cidade. Milhares morrem, e os sobreviventes, pela primeira vez, reconhecem a glória de Deus. A sétima trombeta então soa, e vozes proclamam: os reinos do mundo agora pertencem ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para sempre. O templo de Deus se abre no céu, e a arca da aliança aparece. Relâmpagos, trovões e tremores anunciam que algo maior está prestes a acontecer. João vê agora os bastidores espirituais do conflito. Surge no céu um sinal: uma mulher vestida do sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Está grávida e grita com dores de parto. Logo em seguida, outro sinal aparece: um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Ele se posiciona diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascer. Mas a criança nasce, um varão destinado a reger todas as nações com cetro de ferro. Antes que o dragão possa alcançá-lo, o menino é arrebatado para o trono de Deus. A mulher foge para o deserto, para um lugar preparado pelo Senhor, onde é sustentada por 1260 dias. Então, irrompe guerra no céu. Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e suas legiões. O combate é feroz, mas o inimigo não prevalece. Satanás é expulso e lançado à terra. Uma grande voz proclama: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos irmãos foi derrotado. Furioso, o dragão volta sua ira contra os filhos da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ele não os pode destruir, então os engana, seduz e perverte as nações. João vê, então, uma nova cena. Do mar se levanta uma besta terrível, com 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres há coroas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Ela se parece com um leopardo, tem patas de urso e boca de leão. O dragão lhe dá poder, trono e autoridade. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas é curada, e o mundo inteiro se maravilha diante dela, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta fala arrogâncias contra Deus e recebe poder por 42 meses. Ela persegue os santos e vence muitos. Todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro a adoram. Então surge outra besta, agora da terra. Tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Ela parece mansa, mas engana. Realiza sinais, faz descer fogo do céu e convence as pessoas a adorarem a primeira besta. É ela quem cria a imagem que fala e ordena a morte dos que se recusarem a adorá-la. Essa segunda besta é o falso profeta, o mestre do engano, que mistura fé e idolatria, conduzindo o mundo à submissão espiritual. Ele impõe uma marca, o sinal da besta, sobre a mão direita ou a testa. Sem ela, ninguém pode comprar ou vender. E aquele que tiver sabedoria entenda: o número da besta é número de homem, e o seu número é 666. A terra mergulha em controle, medo e idolatria. Mas o Apocalipse não é um livro de desespero, é um livro de contraste. Enquanto o mal cresce, o céu se prepara para o juízo e para a restauração. Após as visões da marca e da besta, João vê outro anjo cruzando os céus com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela é retratada como uma mulher vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, sentada sobre muitas águas. Seu nome é Mistério, mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela embriagou as nações com o vinho da sua corrupção, misturando fé com poder, política com idolatria. Sob seu luxo escondem-se injustiça, engano e sangue dos inocentes. Mas sua queda é repentina. Em uma única hora, tudo desaba. Reis e mercadores choram, não por arrependimento, mas pela perda de seus lucros e glórias. Um anjo toma uma grande pedra e a lança ao mar, dizendo: assim será lançada a Babilônia, e nunca mais será achada. O céu, no entanto, se enche de júbilo. Multidões clamam: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus,
porque ele julgou com justiça a grande cidade e vingou o sangue dos seus servos. Então o cenário muda. O céu se abre, e surge um cavalo branco. Aquele que o cavalga é chamado fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitos diademas, e seu nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu manto está tingido de sangue, e de sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele pisa o lagar da ira de Deus, e seus exércitos o seguem montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro e brilhante. Os reis da terra e seus exércitos se reúnem para guerrear contra o cavaleiro, mas não há batalha. A besta é capturada, o falso profeta também. Ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O restante dos exércitos é destruído pela palavra que sai da boca daquele que cavalga. O céu se silencia, a justiça finalmente foi estabelecida. Com o inimigo derrotado, João vê um novo acontecimento. Um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e o lança no abismo por 1000 anos. Durante esse tempo, o mundo experimenta paz e justiça sob o governo de Cristo. Os mártires e fiéis ressuscitam e reinam com ele. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte nela, porque sobre esses a segunda morte não tem poder. Mas, ao fim dos 1000 anos, Satanás é solto por um breve tempo. Ele ainda tenta enganar as nações, reunindo povos de todos os cantos da terra, chamados de Gog e Magog. Eles cercam o acampamento dos santos, mas fogo desce do céu e os consome. Então o diabo é lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. Lá permanecerá para sempre. Agora vem o juízo final. João vê um grande trono branco e aquele que está assentado sobre ele. A terra e o céu fogem de sua presença. Todos, grandes e pequenos, estão de pé diante do trono. Livros são abertos, e outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo suas obras. O mar entrega seus mortos, a morte e o inferno também. E os que não são achados no livro da vida são lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Mas para os que pertencem ao Cordeiro, uma nova era começa. João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva para o seu noivo. Uma grande voz proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem dor, nem luto, nem pranto. Aquele que está no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede darei gratuitamente da fonte da água da vida. A cidade resplandece como ouro puro, transparente como cristal. Suas muralhas são de jaspe, seus fundamentos adornados com pedras preciosas. Não há templo nela, porque o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali não há noite. Os portões jamais se fecham, e os servos do Senhor o servirão, verão o seu rosto e reinarão para todo sempre. E João, depois de contemplar todas essas visões, ouve as palavras finais do próprio Cristo: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Eu sou o Alfa e o Ômega, a raiz e a estrela brilhante da manhã. Quem tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O apóstolo encerra sua escrita com uma oração que ecoa através dos séculos: Ora vem, Senhor Jesus. E essa é a verdadeira essência do Apocalipse, não um livro de medo, mas de esperança. Uma revelação que mostra que, mesmo quando tudo parece desabar, o trono ainda está ocupado, e o Cordeiro reina. O fim não é destruição, mas recomeço. Porque aquele que venceu a morte voltará, e com ele virá a justiça, a restauração e a eternidade. O último capítulo da história humana não é tragédia, é promessa cumprida. É o reencontro entre o Criador e sua criação. O Apocalipse não é o fim. É o começo de tudo o que jamais terá fim.